Quando o homem pisou na Lua, uma célebre frase ficou famosa: um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Hoje, a NASA libera 12 mil imagens fantásticas tiradas da Lua, usando um sistema de transmissão a laser que deveria ser tão impactante quanto a ida do homem à Lua, mas não é. A NASA, a maior referência em tecnologia aeroespacial do mundo, está perdendo essa corrida tecnológica. E fica até o fim, que eu irei te provar isso. Porque existe uma batalha acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, que vai definir quem controla a comunicação do planeta na Terra pelas próximas 5 décadas. Não é uma batalha com foguetes, não é uma batalha com satélites, é uma batalha com documentos. Isso mesmo, documentos. Com números de publicação que começam com a letrinha WO. Cada vez aqui mais nesse canal você vai ficar familiarizado com elas. Com classes técnicas chamadas H04B10 e G02B, que ninguém decora, mas que valem trilhões. É uma batalha de patentes. É o campo de batalha no qual sou especialista e que se localiza em Genebra, na Suíça. Esse vídeo é sobre essa batalha. A batalha mais difícil, impactante e fundamental para a evolução da humanidade. É sobre quem está ganhando, sobre quem chegou primeiro e quem invariavelmente vai chegar mais longe. É sobre uma tecnologia que já foi demonstrada no espaço e que vai mudar tudo o que conhecemos hoje. É sobre um conceito, um modelo mental que separa as empresas que vão dominar o futuro das que vão acordar tarde demais. Fica comigo. Isso vai mudar a forma como você enxerga a tecnologia, estratégia e inovação. O que aconteceu com a cápsula Orion? Em 2026, a NASA vai lançar a missão Artemis II. 4 astronautas, 11 dias, uma órbita ao redor da Lua. É a primeira ação tripulada lunar em mais de 50 anos. Todo mundo vai falar sobre os astronautas, sobre o foguete SLS, sobre a cápsula Orion. E vai perder o que realmente importa nessa missão. Porque dentro da cápsula Orion existe um sistema que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ele se chama O2O, Orion Artemis II Optical Communication System. Ele é capaz de transmitir dados da órbita lunar para a Terra a uma velocidade de 260 megabits por segundo, 384 mil quilômetros de distância da Lua até a Terra, a 260 megabits por segundo. Para você ter uma referência, o sistema de rádio padrão da Orion opera 6 megabits por segundo, já é uma altíssima velocidade. O O2O é mais de 40 vezes mais rápido e eficiente. Em alguns cenários, chega a operar 100 vezes mais eficiente do que a rádio tradicional. Ele consegue transmitir vídeo 4K ao vivo da Lua, fotos em alta resolução em tempo real. Dados científicos que antes levariam horas, agora chegam em minutos, segundos. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: como isso é possível? Qual a tecnologia faz isso? E mais importante, quem detém as patentes dessa tecnologia? Quem está blindando os caminhos para que elas fiquem protegidas por muito tempo? Porque quem detém as patentes, detém o futuro. A física por trás da revolução. Vou te explicar a física de uma maneira simples, disso que de uma forma que nunca mais vai sair da sua cabeça. Pense numa estrada de 2 pistas. A tradicional, essa é a comunicação por rádio. Agora, você consegue colocar carros nessa estrada? Funciona, sempre funcionou. Vai andar, funciona direitinho há muito tempo, mas existe um limite de quantos carros cabem ali nessa estrada. Agora imagine que alguém substitui essa estrada por uma autopista de 100 pistas. Essa é a comunicação óptica por laser. A diferença não é de velocidade. Os dois viajam na velocidade da luz. A diferença é de capacidade, quantidade de dados no mesmo segundo. A luz infravermelha tem uma frequência muito mais alta que as ondas de rádio. E frequência mais alta significa mais espaço para empacotar informação. É como se rádio mandasse uma letra por transmissão e o laser mandasse o livro inteiro.
A OTO usa uma técnica chamada 32 ppm, modulação de posição de pulso de 32 posições. Cada janela de tempo é dividida em 32 posições possíveis. Um único pulso de luz pode carregar muito mais informação do que qualquer onda de rádio. E o receptor, na cápsula Orion, é uma câmera de contagem de fótons. Ela detecta fótons individuais, partículas individuais de luz. A sensibilidade dessa tecnologia é tão extrema que ela consegue detectar um sinal laser que viajou 384 mil quilômetros e chegou com a intensidade de uma vela acesa do outro lado de um campo de futebol. Isso não é ficção científica, isso é engenharia real e está patenteado. E quem patenteou está no controle. Eu preciso dar uma pausa aqui para que você possa entender que antes de continuar com as patentes, antes de te mostrar quem detém o quê, quem está ganhando essa batalha, quem vai chegar mais longe com a tecnologia mais disruptiva, você precisa entender o conceito por trás, o conceito mental de quem realmente opera e trabalha nesse setor, que é a chave para entender tudo o que estou te mostrando, que eu chamo de mindset preditivo. Ele é diferente de qualquer coisa que você já ouviu. Você provavelmente conhece os dois modelos, eu já comentei isso em alguns vídeos, mentais que dominam o mundo corporativo hoje. Primeiro é o mindset de estagnação, aquela pessoa que não sai do local. Esse é o mindset do passado, preso a amarras do passado. Ele olha para o castelo e diz, no horizonte, e fala, eu nunca vou ter isso, nunca vou pertencer, essas coisas nunca vão fazer parte da minha vida. Ou ele vê as barreiras todas que terá que enfrentar e fala que não vale o esforço. É o executivo que diz para as patentes, isso é de empresa grande, isso não é para mim. Quando a gente olha para os Estados Unidos e fala, isso só vai acontecer lá. É a mente dos brasileiros que acham que isso só acontece na China, na Coreia. É o governo que diz que a inovação tecnológica é para americanos e japoneses. É o investidor que diz, a Apple gastou 1 bilhão nessa divisão e eu não posso participar disso. Esse é o mindset de estagnação, é a escravidão ao passado. Ele garante uma coisa com absoluta certeza, a derrota. Não por falta de recurso, mas por falta de visão temporal. O segundo modelo é o mindset de crescimento, muito mais positivo. Você conhece, Carol Dweck, transformou o mundo corporativo nos últimos 20 anos. Para ter o castelo, eu coloco um tijolo por dia, melhoro minha performance, aprendo com os erros, persisto, insisto, conquisto. É melhor, muito melhor do que o de estagnação. Mas ele tem um limite fundamental. O alvo é fixo. O mindset de crescimento otimiza o caminhão para um destino que não muda. E no mundo onde o destino muda a cada instante, onde o celular pode deixar de existir, onde a inteligência artificial pode substituir categorias inteiras de produto, onde geopolíticas podem redefinir indústrias da noite para o dia, otimizar o caminho para um alvo fixo é uma estratégia boa, mas perigosa. Sabe quem tinha um mindset de crescimento? Já comentamos, a Nokia, a Kodak e inúmeras outras. Melhorou os seus celulares anos após ano, cresceu, expandiu, dominou o mercado, melhorou as fotos, as máquinas, melhorou seus sistemas, foi olhando para dentro e foi extinta como empresa relevante, porque o alvo se moveu. Mas existe um terceiro mindset, o que ainda não tem nome consolidado no mainstream, ainda não tem um livro publicado. Eu farei isso. O que precisa de um nome é um mindset preditivo, ele é totalmente disruptivo e ele funciona assim. Mindset preditivo não pergunta como chego ao castelo. Ele pergunta o que o castelo irá gerar depois que existir. É a inversão completa da causalidade. Em vez de trabalhar da causa por efeito, faço isso hoje para ter aquilo amanhã, que é o pensamento estrutural da nossa infância. O mindset preditivo ele trabalha do efeito para a causa. Vivo tão intensamente a realidade futura, sinto ela, respiro, projeto com precisão técnica, que o presente se torna apenas uma ferramenta de execução alinhada para um futuro que é um futuro não estático. O futuro puxa o presente, em vez do presente tentar empurrar e chegar no futuro. E o alvo nunca é fixo, ele é móvel, propositalmente. Porque no mundo de mudanças aceleradas, o maior ativo estratégico não é saber exatamente onde você vai estar daqui a 10 anos, que é uma pergunta muito feita nas triagens empresariais. É posicionar recursos que sejam valiosos em qualquer cenário futuro previsível. E é exatamente isso que as patentes são. Uma patente é um ativo de futuro incerto. E isso, paradoxalmente, é exatamente sua maior força. Pensa comigo.
A NASA e o MIT depositaram patentes de comunicação óptica em 2007. Em 2007 não existia Artemis, não existia Starlink, não existia a ideia de uma base lunar permanente. Mas existia a certeza de uma coisa: no futuro, a humanidade vai precisar se comunicar além da Terra. E quem tiver as patentes dessa comunicação terá o poder. O alvo, qual missão, qual satélite, qual destino? Totalmente incerto. Mas a direção era clara. Eles depositaram, e pesquisaram, e investiram bilhões e bilhões. E construíram patente por patente, demonstração por demonstração, durante quase 20 anos, para um momento de 11 dias ao redor da Lua. Voltamos então para as patentes. O mapa completo das patentes de O2O. Vamos entrar um pouco a fundo nesse território. Quero te mostrar exatamente quem detém o que nessa tecnologia. Porque o sistema O2O não é apenas uma patente que qualquer empresa ou nação que queira entrar nesse território vai ter que enfrentar. Ou eles entram pagando, compondo, comprando as patentes, ou eles são obrigatórios a desenharem outro caminho completamente do zero. A grande maioria das empresas, governos, opta por pagar ou compor. O esforço para substituir algo sólido, comprovadamente efetivo, do zero, é muito maior do que pagar. Mas pagar significam duas coisas. A primeira é que você vai fortalecer o seu concorrente com caixa limpo. É um caixa limpo, livre, leve e solto, porque a partir do momento que está publicada a patente, ela já tem custo zero e tudo que ela gerar é um recurso limpo. E essa empresa, invariavelmente vai investir esse recurso no ciclo virtuoso e infinito das inovações. A patente, O2O, é uma arquitetura de pelo menos 3 camadas de propriedade intelectual, 3 campos minados em sequência. A primeira camada é a patente fundamental. O número dela é US 9774395B1. O título dela é Space Optical Communications Using Laser Beams. Da NASA, do governo, quem assina ela, a NASA, o governo dos Estados Unidos da América. O inventor é Peter Gorgian. Foi colocada em abril de 2015 e a concessão veio em setembro de 2017 e ela é válida até 2035. Ou seja, até 2035 eles blindaram essa estrada. Quem quiser entrar nela, trilhar por ela, terá que pagar e pagar muito. Essa patente protege a arquitetura conceitual fundamental de toda a comunicação óptica espacial por feixes laser. É o tijolo zero, é o alicerce da obra. Qualquer empresa que queira construir um sistema parecido precisa ou licenciar ou comprar essa patente. Ou tentar inventar uma arquitetura suficientemente diferente para, de alguma maneira, não invadi-la. Mas é um campo minado. Porque quando você tenta, já existe uma segunda camada, que são as patentes do MIT Lincoln Laboratory. 3 patentes principais. A US 10, que acaba com 929, a US 10, que acaba com 671, e a US 9, que acaba com 774. Título Photon Counting Camera for Deep Spaces Optical Communications, do MIT Lincoln, via contrato com a Força Aérea Americana. O que protege? O receptor. A câmera de contagem de fótons baseada em fotodiodos de avalanche em modo Geiger. A tecnologia que detecta fótons individuais e transforma um sinal de luz infinitesimal que viajou 384 mil quilômetros em dados digitais utilizáveis. Esse é o coração técnico do sistema. Sem esse receptor óptico, não há O2O. E ele pertence ao MIT, que oferece licenciamento via seu escritório de transferência tecnológica. E esse é o grande segundo campo minado. A terceira camada são as patentes do segmento terrestre, o transmissor de 40 watts, desenvolvido pela equipe do MIT também, por Katja Skrinova, Brian Robson e David Kaplan, e alguns outros. Apresentado no SPEA, Photonics West, em janeiro de 2025, muito mais recente. Esse transmissor que usa 4 canais de diversidade espacial que se combinam no campo distante. Cada canal produz 10 watts. E a forma como esses canais combinam para compensar a turbulência atmosférica para garantir que o sinal laser chegue à Terra, até uma cápsula em órbita lunar, chega da Terra até uma cápsula de órbita lunar, com precisão eficiente. Essa arquitetura ela é própria, é uma inovação patenteada, é o terceiro campo minado. São as 3 camadas, 3 detentores diferentes. Governo americano, MIT e Força Aérea Americana.
Você vai comprar briga com eles? E você, como empresa ou nação, teria que navegar pelos três para chegar até lá. Esse é o poder de um portfólio bem desenhado de IP, de patentes, estrategicamente construído. Não é um muro, é um labirinto. E poucas pessoas na Terra conseguem desenhar com destreza um labirinto desse. E as únicas pessoas com o mapa são quem o construiu. Vamos falar um pouco agora da cadeia histórica. Foram 20 anos de construção silenciosa. Agora eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você olha para essa tecnologia. O O2O de 2026 não nasceu em 2026. Ele é o quarto elo de uma corrente que começou em 2007. E cada elo gerou seu próprio conjunto de patentes, seu próprio portfólio de IP, sua própria camada de proteção, seu labirinto particular. Em 2013, a NASA lançou o LLCD, Lunar Laser Communication Demonstration, na nave LADEE em órbita lunar. Foi a primeira demonstração de comunicação laser da Lua para a Terra. Naquela época já 6 vezes mais rápido que o melhor sistema de rádio da época. Um sucesso técnico absoluto, mas silencioso. Ninguém celebrou nas bolsas. Nenhum analista elevou o preço-alvo de nenhuma empresa envolvida nessas patentes. Mas um conjunto de patentes naquele momento foi depositado sobre o receptor óptico lunar, sobre modulação ppm, sobre apontamento de feixes a distâncias lunares. Campo minado número 1, patenteado, lá em 2007. Em 2021, a NASA lançou o LCRD, Laser Communication Relay Demonstration, em órbita geoestacionária, primeiro relé óptico orbital bidirecional da história. Parceiros NASA, MIT, Lincoln Lab, aqui a Força Espacial, Northrop Grumman. Esses experimentos de 2 anos foram medindo a turbulência atmosférica, a performance em diferentes condições climáticas, protocolos de rede óptica espacial. É só você trazer para a sua realidade. Um pouco de chuva sempre atrapalhou a comunicação das antenas. Um pouco de nuvens atrapalha as comunicações de rádio. Imagine isso a centenas de milhares de quilômetros de distância, com interferências que a gente nem imagina que estão acontecendo fora de nossa órbita. Mais patentes, mais camadas, mais campo minado. Em outubro de 2023, a NASA lançou o DSOC, Deep Space Optical Communications, na nave Psyche, a caminho do cinturão de asteroides. Em dezembro de 2023, 2 meses depois do lançamento do DSOC, o DSOC transmitiu o primeiro vídeo em ultra definição do espaço profundo, primeira vez da história, de 19 milhões de milhas de distância, a 267 megabits por segundo. Em abril de 2024, com a nave a 140 milhões de milhas da Terra, uma vez e meia a distância entre a Terra e Marte, o DSOC ainda conseguiu se comunicar, ainda funcionou, superou todas as expectativas do projeto. Isso era inimaginável. Em setembro de 2025, a NASA anunciou que o DSOC excedeu todas as metas propostas. Mais patentes, mais camadas, mais território protegido, mais avanço para o futuro. Campo minado número 3 plantado, validado, efetivado. E agora, em 2026, chegamos ao O2O, aplicação operacional de tudo que foi desenhado há mais de 20 anos, em missão humana, com astronautas reais, em órbita real, ao redor da Lua real. 20 anos de construção silenciosa, dezenas de patentes, possibilidades e caminhos, múltiplas camadas de IP, inúmeras entranhas do labirinto, para o momento que o mundo vai assistir e vai achar que aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu da noite para o dia. Ele foi desenhado dentro de uma mente preditiva, patenteado dentro de uma estrutura preditiva, construído tijolo por tijolo, não por um ponto fundamental, porque hoje eles chegam e essas patentes que continuam evoluindo, esses sistemas, essas blindagens, esses portfólios de IP mostram que a evolução é constante, a blindagem é por 20, 30, 40 anos, porque elas continuam evoluindo. Pessoas que têm esse mindset preditivo, que viviam no futuro enquanto trabalhavam no presente. Foi assim que foi construída essa última viagem da NASA.